Glória a Deus, amados hermanos, la paz del Señor, amén. Aquí quien habla es la hermana Marta. Amados hermanos, hoy es día 7 del 5 de 2025. Aquí nosotros vamos a traer más revelaciones al respecto de los 144.000, quem son, e vamos estar revelando mistérios. Por quê? Vou trazer essas explicações porque sempre há pessoas que vão perguntar o mesmo que uno tenha feito vídeos ou tenha dado essa informação em outros lugares. Sempre vai surgir perguntas de pessoas em relação ao mesmo tema. Então, vamos trazer uma explicação de quem são os 144.000. Porque sempre vai haver pessoas que vão perguntar: não são estes todos judíos de Israel? Não são estes todos vírgenes que não se contaminaram com mulheres? Não são todos estes homens? Vamos buscar compreender em nome de Jesus, además de trazer revelação de outros mistérios envolvendo a actuação de los 144.000. Então, vamos fazer várias partes falando sobre esses mistérios. Amados, em Oséias 1:11 diz: "E los hijos de Judá e los hijos de Israel serão reunidos em uno e designarão único caudillo". Se refere a líder que guia grupo de pessoas no tempo de guerra ou conflito. Caudillos são pessoas que Deus eligiu para liberar su pueblo de la opresión. Volviendo al versículo: "Y resurgirán de la tierra porque es el día grande de Jezreel", que significa em hebraico todo-poderoso. Então, se você vê uma alusão, o versículo está falando do dia grande, del todo-poderoso. Sempre quando o Senhor habla em sua palavra, el dia grande de Jeová, ou el dia del gran todo-poderoso, ou el dia terrible, o Senhor vai estar fazendo uma relação com os últimos dias, com a semana de Daniel, que é a última semana. Ele está fazendo uma relação com o cumprimento de todas as coisas, está fazendo uma relação com os juízos que virão sobre a terra. Então, ele está determinando um tempo aonde acontecerá estas coisas. Jezreel significa também Deus que ha sembrado, haciendo referência a la plantação del Senhor, que o Senhor mesmo plantou e sembrou su primícia, porque o Senhor plantou e sembrou su própria primícia. Amém? Então, hermanos, Oséias 1:11 diz que "e designará único caudillo". E caudillo se refere a líder que guia grupo de pessoas em tempos de conflitos e guerras. Então, esse versículo está falando de conflito, uma guerra que acontecerá em tempo final. Estamos falando de servos del Senhor, que o Senhor elige e separa e levanta como líderes. E caudillo se refere a pessoas que Deus eligiu para liberar o pueblo de la opresión.
Entonces, amados, ¿quién son ese pueblo que liberará el pueblo del Egipto, de la Babilonia de ese tiempo, del Egipto de ese tiempo? Los 144,000 son los elegidos del Señor. Ellos son el caudillo, ellos son el pueblo preparado para la guerra, para sacar de la mano de ese mundo, sacar del Egipto, que es ese mundo, sacar de Babilonia, que es ese mundo, el pueblo de Él. Amén. Entonces, amados, ese es el pueblo que el Señor mismo plantó para utilizarlos después. Vamos a comprender más lendo os outros versículos. Em Deuteronômio 18:4 diz: lhe darás las primicias de tu grano. Está hablando aqui al sacerdote Aarón. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y del primero esquillo de tus ovejas, porque el Señor, tu Elohim, lo has escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus para que oficien en el nombre de Dios. Está hablando de Aarón como sacerdote que foi elegido nesse tempo para oficiar delante del Senhor e receber as ofrendas. E a ele foi entregado as primícias nesse tempo. Pero Aarón es la sombra figura tanto del sacerdocio de Jesús como la actuación del sacerdocio de los 144,000, porque el Señor os separou como reis e sacerdotes. Não significa que vão ser as duas coisas a la vez. Unos vão ser para reis, foram instituídos para reis, e os outros para sacerdotes. Já? Há uma separação. No versículo de Deuteronômio 18:15 diz: então Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim te levantará profeta de tus hermanos como yo, dijo Moisés. Entonces Moisés aqui está dizendo que levantará no tempo de fim profeta como ele. Ele mesmo está dizendo que ele não virá em carne para ser la testemunha, como muitos estudiosos creem, porque ele mesmo declara que levantará profeta como eu. Não me levantará como profeta, porque senão a colocação das palavras seria outras palavras acá. Então, dijo Deus a ele, confirmando, escucha que habla 2 vezes lo mismo. El texto tiene la necesidad de repetirlo 2 vezes. El Señor, el propio Dios, confirmar esas palabras que salen de la boca de Moisés. Y dice, bien está lo que han hablado. Les levantaré, o sea, levantaré a ustedes profeta de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hará lo que yo le ordene. Y cualquier hombre que no obedezca que el profeta hable en mi nombre, yo me vengaré de él. Aí você pode dizer, mas é Aarón? Não, porque Aarón já havia sido levantado como sacerdote. Então, não era el hermano dele. Eram os hermanos de las seguintes generaciones. Romanos 11:16 diz, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
mostrando a necessidade de santificação das primícias. Porque santificando as primícias, toda a massa restante é santa também. E nos reforçando o entendimento de que, como os 144.000 são primícias que se apresentam delante do altar do Senhor no monte Sião, conforme está escrito Apocalipse 7, 14 e 14, amém? Capítulos. Eles são primícia de quem? São 12.000 de las 12 tribos de Israel, então são israelitas. São primícia de Israel, pero também são primícias de la igreja, porque uma vez que foram esparcidos por toda a terra, cresceram como os gentiles, se converteram a Cristo como gentiles, são seguidores de Cristo. E devido a isto, também santifica a massa de los gentiles. Então, levam na santificação a todo por ser a primícia. Você vai ver textos bíblicos falando que Jesus também é a primícia de los muertos, porque o texto especifica bem. Então, foi necessário que Jesus morrera para ser primícia de los que já haviam dormido no Antigo Testamento, desde Adão. Então, Ele santifica a todos os muertos, os que estão guardados, dormidos, que entraram adentro nesse tempo, nesta dimensão. Já? Então, como Jesus agora é primícia de los mortos, havia a necessidade de uma primícia para os que siguen vivos e que vão ser transformados, aonde o Senhor tem a necessidade de levantar uma primícia para a santificação de toda essa massa restante. Em Ezequiel 44:30 diz: "E las primícias de todos os primeiros frutos de todo e toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes, asimismo daréis a los sacerdotes las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición sobre vuestra casa." Então, amados, é muito bonito analisar esse contexto e analisar esse contexto de la primícia no seguinte contexto, na seguinte visão. Se você é uma cristiana que se converteu a Cristo, seguidora de Cristo, e é a única em sua família, você é dentro de sua família, dentro de sua casa, você é a primícia da massa. La primícia de sua família que serve a Deus, que está no altar del Senhor. Devido a isso, a própria palavra diz para que repose a bendição em vossa casa. Então, se o hecho de estar consagrada como primícia para o Senhor e de servi-lo e de ser a primeira que está em sua casa servindo ao Senhor, automaticamente santifica tu casa. Pero los de su casa são impíos, continuam pecando, continuam sendo coisas que desagradam ao Senhor. Pero lo que você traz sobre a vida de Deus é uma determinada cobertura, é uma determinada proteção, vamos dizer assim. É como se, através de sua vida, o Senhor tivera o compromisso de salvar também a los tuyos. A menos que eles não queiram, a menos que eles rechacem isso. Pero el hecho de usted ser primícia no altar del Senhor também
trae essa consagração sobre a vida deles, aonde eles são protegidos por el Senhor. Mesmo que andem desordenados, mas el Senhor vai ter atenção deles para salvá-los. Agora, por isso, o Senhor sempre me é pedido para falar com vocês, para orar por suas famílias. Porque muitos familiares de vocês passarão por la gran tribulação. E o hecho de passar por la gran tribulação, se há oração sobre a vida deles, haverá uma cobertura maior. O Senhor se acordará deles e não olvidará deles para alcançá-los. E colocará sobre suas vidas uma proteção, colocará sobre suas vidas uma señal, aonde Satanás não poderá ir mais allá. Haverá um limite para Satanás em relação a suas vidas, porque há um clamor sobre as cabeças deles. Compreende? Lo bonito, como Deus faz as coisas? Que tremendo! Esses são os princípios bíblicos. É assim que o Senhor atua espiritualmente para alcançar. O Senhor, Ele não desmerece sua oração, e sua oração é viva. Sua oração é actuante. Pode haver orado há 10 anos atrás, pero o Senhor escuta todavía sua voz todos os dias. A voz de su clamor está em tempo real, hablando a los oídos del Padre. No entanto, Apocalipsis habla de la voz de las oraciones de los santos que están puestas en una taza, junto al altar del Señor, junto a su trono. Entonces, Él no desprecia el valor de su clamor. ¿Comprende? O quão é importante orar e interceder? Êxodo 22, 29 diz: Não demorarás la primícia de tu cosecha, nem de tu lagar, nem darás al el primogênito, me darás el primogênito de tus hijos, e me seréis hombres santos. O Senhor em Êxodo, Ele está sendo uma separação de primícia, né, naquele tempo, para santificar toda a raiz, a descendência dessas primícias foram santificadas nesse momento. E esses são a descendência de los 144,000 que foram separados no altar do Senhor. Naquele tempo, por el próprio Senhor, foram elegidos e apresentados como primícia no altar do Senhor e para el Senhor. E santos, toda essa linhagem foi santa perante os olhos do Senhor. Você vê a confirmação em Êxodo 13:2 que diz: Habló Yud-Hei Vav-Hei a Moisés, dizendo: Consagra-me todo primogênito, todo el que abre matriz entre os hijos de Israel. Então, amados, era consagrado a sacerdotes, havia consagração solamente sobre a tribo de Levi. Agora o Senhor abre uma branquente que o Senhor consagra a todos de todas as tribos. Por quê? Porque o Senhor necessitava destas consagrações, dessas raízes, dessa descendência, sacar os 144,000 que já estavam, que foram consagrados nesse tempo, toda a sua raiz familiar. E destas tribos saiu também o próprio Jesus, que veio da tribo de Judá. O Senhor necessitou essa consagração. Agora, a Bíblia é completa, ela não vai deixar nada por explicar. No entanto, por exemplo, aqui você vê indício de lo que habla Apocalipse de los 144,000
en relación si ellos son solo hombres o no. Porque aquí el Señor está consagrando a todo que abre matriz. Toda mulher que gane guagua, toda mujer não está fazendo exceção e ele não colocou nenhuma observação dizendo que toda a mulher que gane, que tenha varão. Não, está dizendo todos. Não especificou que seria consagrados a Jeová solo hombres. Então, foi consagrado a Jeová todos, inclusive animais, mulheres também. Então, ele disse, assim, de los hombres como de los animales, mío es. Quando a palavra aqui diz hombres, está dizendo hombres em relação à la humanidade. Los hombres del mundo, los hombres de todo o mundo, não necessariamente que estou falando solamente do sexo masculino, pero quando eu hablo hombres, eu estou falando de la humanidad. Ahora la Biblia, cuando ella habla específicamente de hombres varoniles, ella siempre va a decir varón, ¿ya? Entonces, cuando ella habla hombre y mujer a lo mismo, ella va a hablar hombres, ¿comprende? Entonces, el Señor no va a dejar margen para el engaño en su propia palabra. Ele vai ser muito correto e coerente na hora de explicar para não trazer contradições. Então, amados, você vê os primogênitos de cada tribo. Então, é primícia consagrada a Jeová e ele diz, mío es. Ponga atenção na palavra que o Senhor habla, porque ele diz, mío es, para ele. Tá? São separados para ele. Nesse tempo, não. Não nesse tempo. Nesse tempo também, pero toda essa família que vai generar hasta os 144 são para ele. Porque são famílias que foram consagradas. Outra coisa que podemos observar é o seguinte. Se você analisa Levíticos, Éxodo, e você analisa quando eles levantam um sacerdote, a família de los levitas eram todas consagradas a Deus. As mulheres consagradas a Deus. Suas esposas, suas hijas, também consagradas a Deus. No entanto, se você analisar a história, las niñas, hijas de los sacerdotes, ellas no tenían libre arbitrio para elegir con quién iba a casar en relación de buscar pareja fuera de la tribu de Leví, fuera del sacerdocio. Tenía que ser con personas para ejercer sacerdocio, porque era sacerdócio santo. Ellas também eram santas e tinham que manter a santidade. Então, não podiam pololear ou conversar ou estar com cositas, vamos dizer assim, com ninhos, com qualquer. Então, havia uma exigência para com as mulheres, para manter uma postura espiritual também. Então, como afirma que a mulher não foi chamada a participar com seu esposo nesse sacerdócio, se as mulheres levitas de los sacerdotes serviam no templo com eles? Eram suas esposas e preparavam as coisas,
hacían determinados aseos hasta donde ellas podrían servir, ellas servían todos los días. Como su esposo servía, ellas servían. Porque el esposo no es una sola carne con su esposa. Entonces son compactuantes en el sacerdocio si somos una sola carne. Si somos un solo espíritu. Essas duas carnes se tornaram uma sola e agora são um solo espírito, um solo sentir, porque não são dois, mas são um. Então, por que determinadas pessoas fazem essa separação de sacerdócio e diminuindo o valor da mulher solamente porque a mulher não aparece? O valor da mulher não é diminuído para o Senhor. No entanto, o próprio Jesus disse que para ele, em Cristo, não há gregos, nem judíos, nem varones, nem mulheres. Compreende? Todos somos iguais delante da presença do Senhor e não há acepção de pessoas. Então, se o Senhor dice, los santifica e hace questão de dizer, estes serão nombres santos e serão míos. Glória a Deus, aleluia. Em Levíticos 27 e 26 diz, pero el primerizo del animal, ¿qué animal? Nosotros somos animal también, ¿no es? Somos animal irracionales. Animales es considerado, o sea, el hombre es considerado también un animal. Y aquí se refiere más al hombre que los animales irracionales. Considera más el hombre. Disculpa, yo equivoqué en una palabra ahí. Bien. Entonces, primerizo del animal que pertenece a Dios, sea becerro, sea cordero. Está especificando el becerro y el cordero. ¿Por qué yo estoy diciendo que está hablando al hombre y no al animal en sí? Primero, está hablando que el primerizo de los animales pertence a Jehová, becerro y cordero, porque el becerro y el cordero son para el sacrificio. Ahora, y ahí dice, nadie puede hacerlos consagrar. ¿Por qué está hablando aquí haciendo una lenguaje figurada, vamos dizer assim, e hablando de los 144,000 e não necessariamente de bezerros e corderitos? Porque Jesus era el cordero, que nadie podía hacerlo consagrar a otros deuses, y los becerros es la representación de los 144,000 de los 12 de las tribus de Israel, de los 12,000. ¿Por qué? Porque usted va a ver en el altar de bronce, el becerro siempre va a ser una referencia al sacrificio también, que el sacrificio nos conecta con los 144,000 que van a ser sacrificios en el tiempo de fin. Y el sacrificio está relacionado a los becerros, pero en Mar de Bronce, quando eles vão construir el tabernáculo, ellos colocam abajo del Mar de Bronce, que as águas de purificação, que tem uma simbologia tremenda aí, colocam 12 becerros, representando as 12 tribos de Israel. Então, aqui donde se conclui que los becerros son las 12 tribus de Israel, que son primicias para el Señor, son los primeros,
e o cordeiro que, no caso, representou Jesus como sacrifício e os 144.000 como bezerros que serão sacrificados também por la própria besta no fim do tempo. Pero usted ponga la atención de que está dizendo que nadie pode hacerlo consagrar. Los animalitos que estão allá no estábulo, que são primerizos, como iria um homem hacerlo consagrar a outros deuses? Se já estão separados como primícia. Então, nos mostra que realmente está falando de los 144.000, de los sacrifícios, del tiempo, del fim, apontando para o sacrifício que Jesus hizo como cordeiro e de los 144.000 que hará como bezerros. Amém? É muito bonito isso, como becerritos. Então, aqui são consagrados para sacrifícios. Então, santos são, está dizendo que santos são, e a linhagem do próprio Jesus está como, lá de los 144.000, sendo consagradas também para serem santos delante de Jeová. Por isto eles dizem, nadie os poderá hacer consagrar, dando uma ordem, que nadie me pode hacer consagrar-me a outros deuses, porque já fui consagrada ao Senhor neste tempo de Êxodo, aonde está dizendo Êxodo 13:2. Toda minha linhagem foi consagrada aí, eu fui consagrada no altar como primícia para o Senhor nesse tempo, como parte de los 144.000. Então, por que o Senhor disse que nadie pode hacê-los consagrar? Porque, em verdade, o Senhor colocou uma proteção sobre os 144.000, que por mais que são homens e mulheres e pecadores, então, por mais que pecam, pero têm a condição de volver hacia o Senhor muito rápido em arrependimento. E quando alguém vem para hacê-los consagrar a outros deuses, não conseguiram fazer, porque não puderam tocá-los. Nadie lo puderam fazer consagrar a outros deuses. Por isso são santos, por isso, se você analisa, eles são vírgenes, eles são puros, porque não são consagrados especificamente ao Senhor. Por isso o Senhor diz em Êxodo 13:2, no final, mío es. Eles foram consagrados para mim, são mío es. Amém? Nesse texto de Apocalipse, fala que, habla que os 144.000 são santos sem contaminação. Assim como Yeshua foi o sacrifício, os 144 serão no altar del Altíssimo, no tempo del fim, porque los matarán em grande tribulação e todos em grande tribulação também serão ofrenda no altar del Senhor, todos os mártires. Como diz Ezequiel 44:30, diz assim: Las primícias são santas, todos os frutos. E em Romanos também são. Em Romanos diz que se las primicias son santas, el restante de la masa también es. Entonces, la necesidad del Señor de santificar el restante de la masa. Por eso, la preocupación del Señor era más con el restante de la masa, para no perder el restante. Entonces, ¿a dónde necesitó santificar la primicia? Para que el otro sea santificado también. Glória a Deus, aleluia. Então, Apocalipse 14:4 diz: Estes foram comprados dentre los hombres como primícias para Deus e para el Cordeiro. São exclusivos de Deus e exclusivos del Cordeiro, donde não puderam se consagrar a nenhum outro Deus mais. Nadie pudo hacê-los consagrar. E
Por isso, Jeová mesmo dijo, eles são separados, míos são. E aí nos confirma, para Deus e para el Cordeiro são exclusividade. Para Deus são primícias e para el Cordeiro. Em Santiago 1:18 diz, Él de su voluntad nos hizo nacer por palabra de verdad, para que seamos primícias de sus criaturas. Então, nascemos por su voluntad y por la palabra de la verdad para ser primícia de todas as criaturas. Que tremendo! Apocalipse 14:4. Esses são os que não contaminaram com mulheres, porque são vírgenes. Vou ler Levíticos 27:26 antes de explicar. Dice, nadie los puede hacer consagrar. Apocalipse é um livro simbólico e não literal. Então, mulheres não está falando de sexo feminino. Uma mulher tampouco, de que não tuvo relação sexual, por isso são vírgenes. Amados, acá dice que não se contaminaram com mulheres, porque são vírgenes. Primeiro de todo, eu te pergunto, quando que a mulher contamina o homem? Quando? Aonde está escrito na Bíblia que a mulher é objeto de contaminação para um homem? Se for assim, todos os homens casados que sirvem no altar hoje, que servem ao Senhor, estariam contaminados, porque têm relação sexual com suas esposas. E aí você diz, não, está falando de vírgenes que não se casaram e não tiveram relação. Não, senhora, porque a mulher jamás, o Senhor vai dar a entender em um texto bíblico que a mulher seria objeto de contaminação, sendo que a própria palavra diz que a mulher santifica o homem. Ella es objeto de santificación en la casa cuando ella está en la presencia del Señor y santifica a su esposo. Gloria a Dios, aleluyas. Entonces, amados, la contaminación allá de ser relacionada a não consagração a outros deuses. Está falando aqui que, glória a Deus, aleluia, está falando aqui que mulheres, sempre a palavra, como hablamos a respeito de Apocalipse ser um livro simbólico, mulher é religião, doutrina, outras consagrações. Amém? E homens aqui é a humanidade e não varão. Porque se for assim, o Senhor não ia nos deixar nesta margem de engano, ia poner varão. Os 144,000 varones. Amém? Então, que mantendo assim a virgindade, ou seja, a consagração. A virgindade habla de la pureza, de la consagração, porque são consagrados a Deus como primícias santas. Então, você já viu que eles foram consagrados a Deus desde Éxodo. Desde tempos passados foram consagrados ao Senhor. Por isso, amados hermanos, não se pode dizer que é por eleição ser parte de los 144,000 lá porque eu quero. Não, são elegidos já desde antes. São predestinados. Volviendo ao tema, não se contaminar com mulheres, Pablo explica dizendo que a mulher santifica os homens em 1 Coríntios 7,14.
El 14 dice, porque el marido incrédulo ha sido santificado por la mujer y la mujer incrédula ha sido santificada por él. Hermano, pues, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Son santos los hijos debido al principio de la masa de la primicia. O sea, se a primícia é santa, o restante é santo a Jeová. Por isso eu explicava que mesmo que não estén na presença do Senhor, por causa dessa primícia, dessa pessoa que é primícia para Deus, que é a primeira em buscar ao Senhor, ela santifica sua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Mesmo que eles não vivam bajo a vontade de Deus, Deus los considerará massa santa e consagrados. O Senhor considerará isto quando venga redimir a terra, mesmo que eles passem por grande tribulação. Já expliquei isso. Em Gálatas 3:28 diz assim: não há varão nem hembra, porque todos vosotros sois uno em Cristo. Claríssimo. Donde el Señor no hace excepción de persona. Para las personas que a veces se les escapa atención, no son todos hombres, los 144,000 son mujeres también. Por causa de ese principio bíblico, que en Cristo no hay solamente hombre para hacer la obra del Señor. El Señor no exclui, no hay exclusión de parte de Cristo. Apocalipse 7:4. E oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, 12,000 de cada tribo. Eu penso que são todos os que estão em Israel e não os que estão nas nações. São todos os que estão vestidos de negro. Amados hermanos, em Apocalipse 14:4 diz: estes são os que seguem al Cordeiro a donde quer que vaya. São seguidores del Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. São seguidores de Cristo. Então se converteram, passaram por el bautismo e são também descendentes de Israel. São as tribos escondidas que esparcidos por el mundo, foram esparcidos por el mundo para esconderlos. Assim o Senhor los escondió. Então, amados hermanos, los que estão em Israel, que muitos dizem, porque eu já escutei pessoas pelear, dizendo que os 144,000 são los que estão em Israel, que vestem uma roupa negra, uma camisa blanca por abaixo, sombrero negro. Estes são os verdadeiros israelitas e esses são os que fazem parte dos 144,000. Não são, porque eles não são seguidores de Cristo. E Apocalipse 14:4 diz que são seguidores de Cristo. Cordeiro é o Cristo, amado. Glória a Deus. E em Juan 10:9-11 diz: eu sou a porta e quem por mim entrar será salvo. Todos necessitam passar por Cristo para ter a salvação. Todos necessitam andar por el caminho que é Cristo para obter a salvação. Então, os 144,000 não podem ir por afuera. Não podem ir por outro lado. Eles primeiro têm que se converter a Cristo. Por isso, todos são hoje seguidores de Cristo. Aceitaram a Cristo como gentiles. Depois descobriram que são parte de Israel e o Senhor los chamou. Dijo: ustedes são elegidos e foram elegidos desde antes para esse fim. Em Isaías 35:8 diz: e haverá aí caminho puro. Haverá donde? Neles, em los 144,000, caminho puro.
e será chamado caminho de santidade porque são santos. Esses são meus, santos são. Não passará imundo por ele. El que ande por esse caminho, por torpe que sea, não se extraviará, porque ele mesmo, ele quem? Cristo. Ele mesmo estará com eles. Eles quem? Os 144.000. Quem estará com eles? El Cristo. El Cordeiro. Então, hablando de los 144.000. ¿Ya? Apocalipse 14, 3. E cantam um cântico novo. Que é esse cântico novo? É muito mais allá de que nós podemos compreender esse cântico novo. É algo tremendo. Porque o cântico novo é uma canção que traz lo nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres viventes, delante del trono, delante de los 4 seres, que representa es la imagen representativa de que nadie podía aprender. ¿Comprende? Entonces ellos traen delante del trono, delante de los 4 seres viventes, ¿tá? E los 4 seres viventes é a imagem representativa que está delante del trono. Então eles traem um cântico que nadie podia aprender. Agora compreenderam? Nadie pode aprender porque é algo que não se aprende, é algo que é inato en ellos, algo que já está, que já lo sabem, algo que não se pode adquirir por aprendizagem ou por instrução. É uma adoração que só eles sabem dar, impossível de aprender por los demás, por la dificuldade e la complexibilidade. Não estamos falando necessariamente de uma canção, sino que de uma adoração que vai mais allá de la compreensão humana. É uma adoração com a própria vida. É uma adoração que solamente eles sabem dar. Donde outro ser humano não tem a capacidade nem a motivação para adquirir isso. Para dizer, Senhor, es-me aqui. Eu enfrentarei isso. E com adoração em mim, com amor e por amor harei. Existe um esforço por meio de oferecer esse cântico novo. Eles fazem esse esforço. ¿Ya? El nuevo que não existiu, dado por uma habilidade excepcional que não vem de ellos, sino que da parte de Deus, transcendental a todo lo visto. Por isso são aptos para serem também el sacrifício santo e agradável a Deus no tempo del fim. Então, essa adoração está relacionada com esse sacrifício, com essa adoração no altar. ¿Da? Porque esse cântico que nadie sabe cantar é algo muito mais allá da compreensão humana, porque é um clamor, é um llanto, é uma adoração aonde eles miram a essência do poderoso Deus e podem falar com palavras, expressar com palavras coisas que nadie pode com palavras explicar, dando-lhes a capacidade de carregar sobre seus ombros a adoração, a glória del Deus vivo, com a capacidade de serem a glória del próprio Deus, através de suas vidas transfiguradas de glória. Lo que nadie pode aprender se refere a uma enseñanza que requiere um largo tempo de prática e não se manifesta de forma instantânea.
estamos hablando de tiempo de vida, de una adoración de tiempo de vida, una adoración de vida. No una adoración de un solo momento, es una adoración y una comprensión de adoración desde el fundamento. Ellos tienen una comprensión de cómo adorar a Dios desde el fundamento. Cuando el Señor trae las revelaciones del fundamento, de la creación, de todas las cosas que pasó, de todo lo que sucedió, el Señor les trae la comprensión de lo por qué las cosas manifestaron de esa determinada forma. Y cuando ellos les he revelado estos misterios, ellos adoran al Señor en misterio, por los hechos, por lo que el Señor hizo, con una profundeza mucho mayor, con un alcance mucho mayor. Puede ser, llegan a tocar el cielo por causa de esta comprensión de tiempo, comprensión de profecías, comprensión de expansión, comprensión de dimensiones espirituales, comprensión de dónde fueron colocados espiritualmente, cómo deben orar, cómo deben interceder, cómo deben chorar por las cosas que pasaron y agradecer al Señor por todo lo que hizo. Entonces, esa comprensión más abrangente espiritual que el Señor les trae. No entanto, seguimos desatada en una comprensión de los hechos desde los tiempos pasados. Por esto tiene la capacidad de clamar, por comprender y tener el discernimiento de cómo deben clamar, tienen una comprensión de las profecías de los tiempos presente, pasado y futuro, y el porqué de los actos ocurridos en el Viejo Testamento desde la fundación y en el tiempo por venir, en las profecías por cumplir. ¿Ya? No pueden explicarlo todo por el motivo de que para explicar muchas cosas le faltaría palabras para definirlo. Y por faltar palabras para definir es donde encontramos el cántico que nadie puede aprender. No hay una formalización o una verbalización de lo que excede el entendimiento. Y todo lo que excede mi entendimiento, el entendimiento de Dios es lo que excede a mi entendimiento. A lo que el Señor tiene preparado para nós excede a nuestro entendimiento. Entonces son cosas que no conseguimos explicar, conforme está escrito en 1 Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha conocido lo que Dios ha preparado, lo que hizo y lo que hace y lo que hará. Nadie lo puede entender. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, ahí está la primera parte, hablando de los 144,000 demás misterios. Vamos a seguir en nombre de Jesús. Amén. Para traer esa comprensión a las dudas que cada hermano te ha presentado. Que el Señor te bendiga y te guarde.